Cumprimentamos a todos nossos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Chegamos na aula extra, vamos estudar a lição de número 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Vamos comentar esta lição de acordo com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. Definir o que é cultura, descrever uma cultura denominada pela iniquidade e que o Evangelho transforma a cultura humana. Veja o nosso comentário. Queridos, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. O homem natural, ele não recebe as coisas espirituais, porque ele não discerne espiritualmente. Ou seja, é homem natural, não discerne as coisas espirituais. Por isso que eles não a recebem. Então, dentro deste assunto, nós vamos estudar de uma forma teológica a aula de hoje sobre esta parte cultural na raça humana. Então, nós podemos começar colocando, para chegar aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho um caminho a percorrer até chegar aqui. Aqui é o que nós conhecemos como sociedade. Aqui é a sociedade. Então, a primeira aqui começa com costume. Então, número 1, a pessoa tem um costume. Esse costume, ele vira um hábito. É o 2. Este hábito vai tornar-se em cultura. Certo? E esta cultura é o núcleo que vai reger essa sociedade. Então, se nós fizermos aqui, esta parte aqui, eu tenho o 1, o costume, é o núcleo do hábito, que é o 2. O hábito é o núcleo do 3, da cultura. E a cultura é o núcleo da sociedade, que seria o 4, certo? Então, eu tenho costume, hábito, cultura e sociedade. Então, o núcleo começa com o costume, com os pais, que passa para os filhos, ok? Então, a sociedade, ela é a casca maior. Veja como ela está no círculo maior. E está sobre a cultura, está sobre o hábito. Então, mas inicialmente, para chegar na sociedade, começa lá do costume. Começa logo no início, antes de se formar uma sociedade. Então, depois, este costume se torna hábito, se torna cultura e forma uma sociedade. Então, tudo começa no costume. Isto é fato. Então, por exemplo, quem vive com esse tipo de núcleo 1, costume, cuspir na grama, dentro de casa, nas paredes, aquela cusparada toda, mascar chiclete, colocar debaixo do banco da igreja, costume. Se não tiver leis, vai virar o quê? Hábito, vai virar cultura e vai passar para a sociedade. Amém? Então, vamos lá. Tudo começa no costume. Se for uma família mal educada, que este costume agora é um hábito familiar, vai tornar-se uma cultura daquele povo. Entende como é que se forma uma cultura? Então, existem muitos hábitos antiéticos nos 4 cantos da terra, em culturas diferentes, do norte ao sul, leste a oeste. Então, do nordeste ao sudeste, pessoas que mentirosas, têm o hábito, costume de mentir, fofoqueiro. Outros têm o hábito de jogar lixo na rua, lançar lata de refrigerante por fora do carro, no meio da rua. Tudo isto é hábitos antiéticos, ok? E nós
precisamos entender tudo isto. Então, a cultura, ela é a reunião dos hábitos e dos costumes. Quando eu reúno os hábitos e os costumes, eu tenho a cultura. Então, até que ponto isto pode contribuir para que a pessoa venha a pecar? Para o pecado, para a carnalidade humana. Então, tudo começa por alguém. E se os filhos são ensinados, ou melhor dizendo, tem aquele exemplo mau, ele vai copiar de alguém. Então, começa pelos pais. Começa por alguém. Então, o pai lança alguma coisa lá na rua e o filho copia. Se o pai não foi incriminado, o filho vai lançar também a mesma lata. Então, ninguém reclamou do pai dele. Então, ele pensou, se o meu pai fez, então eu posso fazer também. Então, vai criando o quê? Um costume que vira hábito, que vira cultura, e assim vem para a sociedade. Terrível, né? Isto está aumentando a cada dia mais. Quando a pessoa limpa o nariz, usa-se as mãos de frente. Mas só que a ética tem que usar as mãos o contrário. Porque quando for saudar alguém, a mão esteja limpa. Se formos mais adiante com os problemas que estamos passando na crise mundial, se ensina a limpar o nariz com o ombro. Veja, da parte contrária da mão, agora chegou no ombro. Isto é ética. E até casos de saúde. A sociedade é formada por 3 núcleos, onde surge o caráter de uma pessoa, irmãos. Como surge o caráter de uma pessoa? Teologicamente, vamos falar nesta parte, como é que surge um caráter de uma pessoa. Vamos lá? Vamos fazer aqui um desenho. Para existir o caráter de uma pessoa, ela precisa estar ligado a 2 coisas. Então, essa pessoa, quando nasce, ela precisa estar ligada a 2 coisas. 2. Então, ela tem que estar ligada, primeiro, ao temor. Certo? Ela precisa de temor. E ela precisa de quê? Vamos lá? Ela precisa ter uma educação. Então, temor e educação. São 2 palavras que estão ligadas ao caráter da pessoa. Certo? Veja, quanto maior for a educação, se aqui for mais, eu serei mais cobrado na minha vida diária. Então, o temor que eu estou falando aqui, me referindo, não é aquele medo que o filho tem do pai, de apanhar ou de uma disciplina. Não é este temor em referência a medo, mas é um temor que ele adquire através, vamos lá, da educação. Agora, veja aqui, esse temor, ele pode ser, presta atenção, Você pode fazer um círculo ou simplesmente apontar 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Porque eu tenho 1, 2 e 3. Ok? Eu tenho, o temor pode ser, em primeiro lugar, a Deus. Segundo, aos pais. Terceiro, às autoridades. Amém? Então, tem aqui, Deus, os pais e as autoridades. Ok? Os pais e as autoridades. O que nós podemos ver é que quanto maior for o temor, maior será o caráter. Eu terei um caráter sólido quando eu tiver um maior temor. Então, quando eu temo as autoridades aqui, quando elas estão constituídas por Deus, desde lá, o presidente,
passando pelas autoridades policiais, vindo pelas autoridades dos professores, onde nós aprendemos, ok? Então, nós vamos ter o quê? Temor. Porque quanto maior for a educação, maior será o temor a Deus, aos pais e às autoridades. Então, as autoridades, elas estão sobre a nossa vida. Todos nós vivemos debaixo de autoridade. E o temor, ele só vai acontecer, veja bem, quando o temor for direcionado a Deus, às autoridades e aos seus pais. Só vai acontecer quando você receber o quê? Educação. Amém? Quando você receber educação. Educação de quem? Mais uma vez. Educação de Deus, pela Bíblia, educação dos pais, pelo exemplo, e educação pelas autoridades, pela ética. Deus, o Criador, a quem o servimos. Quanto maior for essa educação, maior será o temor. É forte, né? Então, você teme a partir de quando você é educado. A partir de leis, e essas leis de Deus, das autoridades e dos pais. Você vai formar desde criança um caráter. Amém? Tudo isto vindo de Deus, dos pais e das autoridades, eticamente falando. Então, o seu caráter vai ser a soma disso tudo. Vai ser a soma disso tudo. Isto se constitui o caráter de uma pessoa. Por outro lado, se não houver educação, vai haver o quê? Uma contramão, uma variação, um desequilíbrio total. E as pessoas vão comprar e não pagar. Elas vão roubar. Tudo estará desenfreado. Mas quando nós temos o quê? Um caráter, quando aprendemos dos nossos pais e pelas autoridades legais e diante de Deus, nós compramos e pagamos. Nós conseguimos dormir. Tem pessoas que não conseguem dormir, porque ele vai amanhã atrás do dinheiro para pagar. Essas pessoas aprendem com seus pais, porque seu pai pagou, a sua mãe pagou as suas dívidas, os seus irmãos também, cada um pagaram a sua dívida. Então, ele tem um aliado forte. Então, o temor é o princípio da sabedoria. E o temor tem um aliado forte, um parente próximo. E o parente próximo do temor é exatamente o quê? A vergonha. Quando você teme a Deus, você diz, eu não vou passar vergonha para os meus pais, que tanto me ensinaram. Quando você tem temor, você tem um aliado, que é um primo, é a vergonha. Você diz no seu coração, eu aprendi desse jeito, eu vou servir a Deus, eu não aprendi desse jeito. Você tem medo, você tem vergonha de passar, você tem temor e vergonha, ok? Isto é, eu não vou passar vergonha porque eu fui educado pelos meus pais, pelo meu Deus e pelas autoridades. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural, ele não entende isso. Não adianta nem ensinar. Ele não entende isso. Por quê? Porque ele anda com o nariz empinado. O equilíbrio dos instintos é exatamente isso aqui. Quando a pessoa tem um caráter, quando está aprendendo de Deus, na educação, dos pais e da autoridade. Então, quem é carnal é semelhante ao natural. Está na igreja. Mas é idêntico a alguém que está no mundo, porque as práticas são as mesmas. Porque o homem natural, ele é potencialmente, o quê? Um homem pecador. Só vive pecando. O homem carnal, ele vive pecando e vive na igreja pedindo perdão, se reconciliando. Mas o espiritual, ele vive sempre agradando a Deus, servindo somente a Deus. Este é o homem espiritual. Agora veja a cultura
no mundo gospel, aonde muitos vivem pela essa cultura gospel. Os grandes cachês, os grandes pagamentos. É a cultura gospel que traz a carnalidade para o gospel. Mas quem é evangélico, ele aprendeu a levar a cruz. A cultura do evangélico é levar a cruz. É ter o evangelho. Mas aquele que tem cultura gospel, que está lá no, como se fosse no carnaval gospel, na cerveja gospel, no show gospel, tudo gospel, este vai dizer naquele dia: Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Agora vejamos na nossa lição da revista a cultura do homicídio, que foi praticada desde os dias de Caim, passando pelo seu descendente, Lameque. Veja aí a cultura do homicídio. Lameque foi um homicida e também foi um bígamo. Veja aqui o comentário. Ó, Adão pecou. E pelo pecado de Adão, esse Adão aqui, quando ele pecou uma vez, Deus matou todo mundo que vinha depois dele. Todos os outros que vinham depois dele, Deus matou. Por causa de uma só ofensa. Está em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Então veja lá. Por uma só ofensa, Deus matou todos. O que nós podemos observar é o seguinte: todos vão morrer aqui, ó, por causa de Adão. Então a morte veio por causa de Adão. Então a morte é o juízo. Então o Lameque vai morrer. Mas por causa de quem? Do Adão. Aí o Lameque, tô nem aí. Por quê? Porque eu vou morrer lá na frente, lá com 900 anos. Eu vou morrer nem sei quando, porque vivia muito o povo dessa época antes de Moisés. Amém? Então, antes de Moisés, o povo vivia muito, irmão. Aqui 800, 700, 900 anos. Aí o Lameque aqui, ó. Ah, eu posso matar? Eu vou matar um só por causa que ele me pisou e outro porque me feriu. Então, ele teve duas mulheres, ó. Ada e Zila. Ele matou 2 homens. Só porque não tinha uma lei que eu julgasse individualmente. O que foi que aconteceu? Lameque vivia debaixo do pecado de Adão e não debaixo do seu pecado, entende? Ele ia morrer, mas não era por causa do seu pecado, por causa do pecado de Adão. Mas só, veja bem, que como não existia lei aqui, ó, todos que pecassem depois do Adão aqui, todos os outros que pecassem aqui, não havia lei. Então ele não poderia ser julgado pela lei. Se não havia lei, então ele era morto, não pela lei, mas por causa de Adão, porque o juízo veio sobre todos, os que pecarem e os que não pecarem. Mesmo o Lameque aqui, ó, quando está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, quando diz o seguinte, que Lameque matou e tinha 2 mulheres, ele estava rindo, irmão, da situação. Ele ria e comparava a sua vida com a de Caim. Ele dizia, se Caim será castigado 7, o Lameque 70 vezes 7. Ou seja, eu não serei julgado pelo que eu estou fazendo, eu não serei morto pelo que eu faço. Então, Lameque estava morto em Adão e não nele próprio. Era um jugo terrível, irmão, porque todos se estribavam e dizendo, eu vou fazer o que eu quero. Por quê? Porque o Adão foi quem pecou, não foi eu. Eu sei que eu vou morrer, mas é por causa do Adão. Todos jogavam a culpa no Adão. Aí Deus disse, isso aí é assim? Moisés, no tempo de Moisés, escreve aí uma lei, Moisés. Escreve aí uma lei. Adulterou? Morre. Matou? Morre. Então, Lameque, se você vivesse no tempo da lei, você morria. Porque a lei veio condenar
individualmente os Caíns e os Lameques. É forte, né? Quem fosse um Caim nessa época aqui, morria. Quem fosse um Lameque na época da lei de Moisés, também morria. Porque olho por olho e dente por dente. Então, Paulo diz que a lei era boa. Veja por que Paulo diz que a lei era boa. Porque a lei trouxe o quê? Justiça. Porque todos pecavam aqui, e continuavam vivendo, irmão. Era injustiça, 900 anos pecando. Aí Deus diz, acabei com isso agora. Coloca aí, Moisés, uma lei. Todo aquele que pecar morrerá. Justiça. A lei agora diz, o que peca morre. Olho por olho, dente por dente. Então, embora Paulo disse que a lei era boa, não era porque estava mostrando que ela tinha poder de salvar. Embora ela trouxesse justiça, a lei condenava e não salvava. A lei veio só para revelar o pecado e condenar o pecado na carne. Amém? Então a lei condena a morte. Só que no meio da lei, tem um pontozinho lá, um ponto no meio. Que ponto é esse? Quem cumprir a lei vai viver, não vai morrer. Glória a Deus. Então, eu tenho o pecado de Adão, eu tenho a morte. Então, 1, o pecado de Adão. 2, a morte, o juízo. 3, a lei. O pecado de Adão, a morte e o juízo. O pecado, a morte e o juízo. 3 coelhos. E agora? Se estava difícil com o pecado de Adão e com a morte, e agora com a lei, que não resolveu problema nenhum. Aí Deus disse, eu mando um homem, glória a Deus, eu mando Jesus, o Senhor. Ele cumpre a lei. Esse pontozinho aqui, esse ponto da lei está aqui, irmãos, Levítico 18, versículo 3 a 5. Quem cumprir a lei, mata a morte. Quem cumprir a lei, levanta na ressurreição dos mortos. Quem cumprir a lei, vive eternamente. Romanos 10, versículo 9 e 10. Mas não teve ninguém que cumprisse. O pai disse, meu filho, você vai, mas está com 3 problemas. O primeiro problema é o pecado. O segundo é a morte. O terceiro, agora é a lei. O filho disse, eu vou e cumpro a lei. Resolvo todos os problemas. Então, eu cumprindo a lei, eu não peco. Amém? E se eu não peco, a morte não tem poder sobre mim. Aleluia! E se a morte não tem poder sobre mim, eu levo o que está escrito na lei, dizendo que quem cumprir vive. Então eu ressuscito na morte. Glória a Deus. Porque eu vim cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. A morte veio e pegou ele, mas a morte teve que soltar, porque Jesus não tinha pecado. E a Bíblia diz que ele não poderia permanecer na morte. Amém? Só Jesus foi quem cumpriu o propósito do Pai. Amém? Todos nós estamos hoje em Cristo na corrida, porque a lei era uma só, a carreira era da lei, mas agora estamos em Jesus pela fé. Era só um prêmio, o da ressurreição, as primícias dos que dormem, e hoje nós estamos nele. Amém? Então Jesus é a vida eterna, é o cumprimento da lei, porque todos aqueles que estão em Cristo viverá novamente. Amém. A morte, nesse período aqui, quando Jesus se encarnou, desde o tempo da lei, se cumprir a lei e vive, a morte ficou olhando para a lei, viu? Aí nasceu Jesus aqui, a morte olhava para Jesus e olhava para a lei. Glória a Deus. Aqui a lei dizendo, se cumprir, aí a morte olhava para cá, Rapaz, a morte botou o pé atrás e disse, será que ele vai cumprir? Aí
É uma aliança, irmão. Era a morte e o pecado. A morte e o pecado era uma aliança aqui, nesse período aqui, ó. A morte e o pecado, a morte e o pecado, a morte e o pecado. E quando Jesus veio, aí a morte olhava para a lei. Vou fazer pecar. Porque se eu fizer pecar, ele morre. E se ele morre, ele fica no Hades, fica preso. Era tudo que a morte queria, prender Jesus. E hoje, a morte não olha mais para a lei. Olha uma revelação. Deus me deu hoje à tarde. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje a morte não olha mais para a lei. A morte olha para Jesus. É forte ou não é a revelação? Porque quando a morte olha para Jesus, e agora olha para mim, olha para você, Jesus disse: aquele que o Pai me deste, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não terá poder a segunda morte. A morte olha para Jesus e depois olha para você. Porque se a morte olhasse primeiro para nós, nós já éramos. Mas Jesus entrou no meio da batalha e ficou na nossa frente. E a morte agora tem que encarar. Na verdade, já encarou e já foi derrotada. Na cruz do Calvário, Jesus morrendo, estava decretando a morte da morte. Glória a Deus. A morte foi vencida. E quando Paulo fala da morte, diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Glória a Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que a morte é o último inimigo. O último. Glória a Deus. E para nós, não vem a morte, vem um anjo de Deus. Lucas 16. E veio o anjo e o levou. Porque a morte, ela já encarou Jesus e já foi derrotada. Então ela não olha para mim, ela olha para Jesus. Glória a Jesus. Jesus triunfou sobre a morte. Todos agora temos fé, somos os torcedores. Ele venceu, ele venceu. E só os torcedores, no final da corrida, pode permanecer com o vencedor. Aleluia. Todos nós em Cristo somos batizados na sua morte e recebemos o mesmo prêmio da ressurreição dos mortos. Então Jesus, ele compartilhou o prêmio de vida eterna. Glória a Deus. Deus aí em Cristo abençoe a cada um dos meus alunos e queridos irmãos, e que esta aula de domingo, seja na segunda ou na terça ou na quarta, porque aqui é na quarta, seja cheia de conhecimento, mas seja cheio da graça de Deus. É o que eu desejo de coração. Amém.